Maravilha. Bom, estou gravando uma aula aqui, me pediram, sobre período regencial. Regencial. Tá? Nesse período regencial, nós vamos abordar alguns marcos históricos importantes para que a gente possa desenvolver o raciocínio. Então, infelizmente, dado o fato de eu estar com uma lousa, ao invés de ter optado, porque tem algumas pessoas aqui no meu entorno, ao invés de ter optado por aquela folha escrita ou um slide com escrito, eu vou anotar aqui e depois a gente vê a necessidade, se for o caso, de disponibilizar outros materiais, tá bom? O que a gente precisa entender? O período, vamos ver as balizas históricas, os pontos marcantes do período regencial. Primeira coisa importante, qual é o começo do período regencial? O período regencial começa com a abdicação de Dom Pedro I. Dom Pedro I abdica. E aqui nós já temos um dos primeiros problemas da lousa. Esse quadro branco ele fica balançando conforme eu vou escrevendo, o que não era para ser quando eu comprei. Mas vida que segue é assim. Então nós temos 1831, Dom Pedro I abdica do trono, tá? Em nome do trono, para que em algum momento, quando ele tivesse capacidade, Pedro Alcântara, futuro Alcântara, futuro Dom Pedro II, pudesse chegar ao trono, tá? Muito bem. Neste momento, nós vamos ter, era férias, era um período de recesso do parlamento quando Dom Pedro I abdica o trono. Neste caso, o que vai acontecer? Neste primeiro momento, você não tem políticos suficientes para escolher nomes que pudessem governar o país. Mas eles também não podem deixar o governo sem nomes que mantivessem as coisas funcionando. Portanto, nós vamos ter, por uma questão de meses, a regência provisória. Só até passar o recesso e eles poderem votar e eleger 3 nomes. Eu vou colocar os nomes dos regentes da regência provisória e da regência permanente. Então, regência permanente, que na maioria dos casos não vai se perguntar o nome deles. Isso é um preciosismo que praticamente não existe. O que vai ser necessário saber é que nessa regência permanente, eles simbolizavam o quê? As diversas forças que apoiavam o Estado, o governo, Estado no sentido de governo, tá? Então, você vai ter Braulio Muniz, por exemplo, você vai ter o Marquês de Porto Alegre como figuras que vão atrair uma atenção e que vão dar o suporte necessário, o rosto, a feição de apoio a esse governo para ele conseguir se manter sem ter um imperador à frente. Por quê? Porque o imperador,
Pedro Alcântara tinha 5 anos no momento da abdicação, ou seja, era absolutamente incapaz de governar o país. Isso era tão claro que o que tinha na Constituição era que, havendo Constituição de 1824, era a previsão de que, caso houvesse uma vacância no cargo de mandatário do país, havendo a impossibilidade do sucessor natural assumir o poder, haveria um governo de pessoas que entrariam no lugar desse sucessor, até que ele tivesse capacidade, condições para assumir ele o cargo. Então, esta regência trina permanente simboliza esse pacto das elites de manter o poder funcionando, manter o controle, manter o país funcionando. Vai haver um marco importantíssimo que, de certa forma, já aponta o fim da regência trina permanente, em 1834, que vai ser o ato adicional. De maneira genérica, nós podemos entender este ato adicional como um conjunto de medidas, tá? São medidas que liberalizam, aproximam a estrutura do governo brasileiro do modelo norte-americano, que era descentralizado. Então, são medidas, vamos chamar de maneira geral, de descentralização, tá? São medidas que favoreciam a descentralização do governo. Vamos analisar as medidas principais para a gente ter uma ideia do que estávamos falando. O ato adicional, ele já previa o seguinte, muito importante. Primeiro, ele já parte do princípio de que esta tríade não conseguia governar o Brasil da maneira como deveria. Não havia, digamos, um governo que conseguisse resolver os problemas que apareceram entre 31 e 34, de tal forma que ele presumia que a regência trina, a regência trina, iria se transformar a partir de 1835 em regência una. Se votaria para ver que nome governaria o país, quem encabeçaria o governo para gerir, para administrar o país. Isso é importante. Nós vamos ver que, portanto, em 35, nós vamos ter um tipo de governo centralizado numa pessoa só. Segunda medida, não necessariamente na ordem, tá? Mas uma segunda medida importante era a reforma do processo criminal. Certo? Essa reforma do processo criminal vai fazer surgir um cargo, um supercargo, que era o de juiz de paz. Esse cargo de juiz de paz, ele estava superdimensionado. Primeiro, ele era eletivo, ou seja, você podia assumir esse cargo por eleição das pessoas na localidade. Elas votariam e indicariam um juiz de paz para a região. E o que acontece, e isso que deu muito problema, é que este cargo de juiz de paz,
que era eletivo, ele tinha superpoderes. Ele conseguia, não entendi o que significa superpoderes. Ele tinha um acúmulo de funções que ia muito além do cargo de juiz. Então ele tinha mais funções. Por exemplo, aparece em alguns lugares, ele tinha direito de vida e morte sobre as pessoas. Por quê? Ele podia dar origem a um processo, ele podia participar das diligências, ele podia mandar prender as pessoas e ele podia participar da execução. Ou seja, era algo que fugia às regras de divisão de poderes tradicional, como vinha desde a época do Iluminismo. E isso gerou muitos problemas. Por quê? Porque começou a haver uma disputa para ver que coronel ou que forças dentro das localidades conseguiam entabular esse juiz de paz. E isso acabou gerando um aumento do conflito nas regiões. Isso não foi previsto e quando começou a acontecer, dificultou o exercício do poder do Estado nessas localidades, porque virou um pandemônio, virou uma briga, uma luta, um bang-bang correndo solto nas localidades. Terceiro, de novo, não menos importante, nós temos as chamadas guardas nacionais. Não entendi porque está no plural, porque era regional, era da localidade, você tinha um campo de atuação mais localizado. Essas guardas nacionais, ou vamos pensando nas diversas localidades que nós temos no Brasil, pensando em uma localidade, nós teremos a Guarda Nacional daquela localidade, por exemplo, de Sorocaba, Guarda Nacional. Tá? Essa Guarda Nacional, ela seria formada por proprietários. Em muitos lugares vai aparecer homens bons, que eram, na realidade, proprietários, donos, via de regra, proprietários de terra, escravos, que tinham posses e queriam resguardar o sistema. Por isso, essas guardas nacionais eram tiradas do modelo norte-americano, onde os proprietários de terra compravam armas e criavam espécies de milícias locais para manter a ordem, para impedir revoltas, para impedir bandidagem, para impedir ataques e assim por diante. Essas milícias também foram copiadas aqui no Brasil. E te digo mais, essa participação na Guarda Nacional ocorria pela compra de patentes. Não sei o que são patentes. Patentes. Patentes são cargos. Na verdade, seriam cargos dentro dessa Guarda Nacional. O mais caro, e portanto simbolizava que a pessoa que conseguia comprar essa patente era a mais poderosa e a mais rica, era de coronel. E aqui já tem uma pista de um fenômeno que vai marcar a história do Brasil até a República, que é o coronelismo. Mesmo quando termina a venda de patentes, você mantém sociologicamente um tipo de poder dessas pessoas que concentram riqueza, que concentram recursos sobre o resto da população, tá? E, portanto, isso vira um fenômeno sociológico chamado coronelismo. Nós vamos ter, paralelo a isso, e isso vai dar muito problema, porque tem locais, os liberais, nós vamos ver que todo o período foi marcado pelos liberais, mas o Feijó que assume, que é eleito como chefe, a partir de 35 e vai até 1837,
já digo porque em alguns lugares aparece 38, o Feijó vai dizer o quê? Os liberais, eles facilitam essa compra de patente nas localidades. E isso gera muito problema, porque em um mesmo local acaba tendo diversos coronéis e eles começam a entrar em conflito entre eles. Parte do conflito está para eles poderem dominar, indicar e manter sob seu mando o juiz de paz, o delegado, o juiz de paz, que eram elementos estratégicos para você manter o controle do Estado nessa localidade. Então já temos regência, a reforma do processo criminal, a Guarda Nacional, né, com essas milícias localizadas, representando essas forças de proprietários que queriam manter o sistema. E 4, nós podemos falar, as câmaras se transformaram em assembleias. Não é apenas uma mudança de nome, mas uma mudança, inclusive, de atribuição. Então, você passou a ter assembleias com poder, inclusive, de criar cargos, de criar aposentadorias, tá? Essas assembleias, elas eram provinciais e também eram municipais, tá? E aí é que deu um grande problema. Não entendi o que é esse 4 das assembleias. O governo geral, lá de cima, tinha como plano descentralizar o poder, dar mais atribuição, dar mais direitos, dar mais funções para as assembleias provinciais e municipais. E isso deu muito problema. Por quê? Você deu muito poder para pessoas que não eram experientes em governar. E quando você pega os documentos da época, eles mostram que esse poder lá no município, quando você aumentou as atribuições dele, começou a haver um monte de equívocos, de desmando. Então, o que nós vamos perceber é o seguinte, isso é importante. De 35 até 37, houve, em alguma medida, uma descentralização do poder, uma tentativa de transferir mais atribuições às localidades, às regiões e às localidades. E isso, o que era inesperado, porque, obviamente, a elite liberal não queria, gerou uma série de conflitos, de problemas, tá? É isso que gera o quê? Um conjunto de revoltas. São as revoltas de que período? Regenciais. Muito bom. Regenciais. Essas revoltas regenciais, tem 3 que começam em 1835 e geralmente são as mais famosas, mais citadas. Cabanagem, Malês, que é uma revolta escrava importante, inclusive está para sair um filme, eu não assisti, mas pretendo assistir. E terceiro, a guerra, o que vai marcar a revolta da Farroupilha, ou revolta dos farrapos, guerra dos farrapos, tá? As duas são consideradas maneiras corretas de se referir a essa revolta. Acaba, falando de maneira bem simplória, a cabanagem, a maior parte dos historiadores concorda que ela se esgota em 1840, a Malês é mais pontual, é 35, e a Farroupilha é a maior revolta do período, durando aproximadamente 10 anos. Então, 1835 até 1845. Então, são essas 3 revoltas as principais que sacodem o país. São as únicas? Não são.
Tem a balaiada, tem a sabinada, tem a rusga, tem diversas outras. Entretanto, estas três, especialmente a que prometeu separar o sul do país e que durou 10 anos, depois a gente pode estudar uma por uma, mas vai abalar a estrutura e vai trazer medo às elites, inclusive aos liberais, porque eles falaram, cara, nós podemos perder uma parte do país. E o Feijó, ele percebe isso e cria uma estratégia para impedir que essas revoltas continuassem. Ele alega que ele vai, Feijó, líder liberal, Feijó, o líder liberal, ele alega que vai renunciar, caso as revoltas e os distúrbios não parem. O que acontece? Os distúrbios continuam. E ele, de fato, renuncia. E qual era a estratégia dele? Era ameaçar com a subida, a partir de 37, dos conservadores, que tinham uma outra visão de Estado, que não era descentrado, era centralizado, e, falando simploriamente, tá? Era centralizado, mas muito mais do que centralizado e descentralizado, era um modelo de Estado. Isso é importante. O Marquês de Olinda, era líder dos conservadores. Era o maior conservador político, né? Era o maior conservador deste momento, e é ele que estava no cargo-chave. Caso o Feijó renunciasse, ele iria assumir. Então é através dessa estratégia, desse estratagema, que o Feijó tentou jogar com as forças para que as revoltas parassem, para que ele voltasse a ter controle sobre a situação. Não deu certo, ele percebe que o país estava ameaçado de ser retalhado, e aí ele de fato renuncia em 37. O Marquês de Olinda, ele em 37 assume interinamente o poder e já haveria uma eleição em 38, tá? E adivinha quem vence a eleição de 38? Marquês de Olinda, que já estava no poder. Ou seja, em alguns lugares esse regresso conservador vai ser apontado como tendo começado em 37, outro em 38, a maioria vai dizer 38, o que está correto. Por quê? Porque aí, eleito com peso do parlamento apoiando o seu nome, ele vai fazer uma revisão. Uma revisão do quê? Revisão do ato adicional de 34. E nesta revisão, a Miriam Dolnikoff tem um trabalho brilhante sobre isso. Nesta revisão, você vai ter, digamos, a alteração, vamos chamar dos exageros liberais. Então, vamos lá, só para pontuar. O problema era que você tinha dado muito poder ao juiz de paz, ele não anula esse cargo, porque ele sabia que era necessário ter juiz nessas localidades. Ele esvazia as funções do juiz de paz, e isso faz com que os coronéis percam, os poderosos locais percam interesse nesse cargo.
Aqui, na Guarda Nacional, ele retoma para o governo geral o poder e a fiscalização, a percepção, a dificuldade, né? Ele retoma a dificuldade anterior para a venda de patentes. Então, ele é mais rigoroso na venda de patentes, o que faz com que o número de coronéis nas regiões tenda a cair e, portanto, você tenda a ter, digamos, uma estabilidade maior. Não diversos coronéis surgindo a cada 6 meses ou a cada um ano, e isso mudando por completo o jogo político e econômico. Por último, ele vai pegar o poder, as atribuições dadas às assembleias municipais e vai enxugar muito isso. Porque eles perceberam que essa elite da localidade, ela não tem experiência de governo. Portanto, se você der muito poder para elas vão fazer besteira. Eles não têm preparo para exercer isso. Então, eles esvaziam mais o poder dos municípios, deixam uma quantidade mediana de poder nas províncias e voltam uma série de atribuições para a Assembleia Geral. Então, você volta a ter aquele formato de pirâmide na estrutura administrativa que garante a quem tem mais condições de fato, governar. Os mais experientes passam a governar o país. Então, esta revisão não é, como em alguns momentos alguns dizem, uma anulação, um cancelamento das medidas liberais. Ao contrário, é dos exageros que foram tomados neste momento. E é por isso que a Miriam mostra no livro dela, Um Pacto Imperial, que tanto existem votos para essa revisão, tanto de liberais quanto de conservadores. Certo? E aí você vai ter uma nova percepção disso. Você percebe o quê? Que a alta cúpula, os homens de Estado, tanto liberais quanto conservadores, eles entendem que o governo precisa ter um papel, ele tem uma função, ele precisa governar. E isso está acima dos interesses, das necessidades dos particulares, porque senão você pode simplesmente dividir o país, retalhar o país em diversas partes. E não é o que essas lideranças políticas queriam. Os liberais, quer queira, quer não, saem do poder por conta do regresso conservador. Qual a maneira deles voltarem ao poder, voltarem aos cargos abaixo do imperador para poder mover as peças? Exatamente. Por isso os liberais são os primeiros a propor a maioridade. Essa maioridade vai entrar para a história como golpe da maioridade, mas esse golpe é no sentido de uma rasteira. Então, os liberais, com a proposta da maioridade, tentam passar uma rasteira nos conservadores para voltar ao poder. E, curiosamente, isso dá certo. O Dom Pedro Alcântara, que se torna Pedro II, ele de fato chama para o gabinete liberais, para compor o primeiro gabinete depois que ele chega ao poder, certo? Só que aí começa um novo período e tem problemas que nós vamos estudar depois no segundo reinado. Mas, de fato, o segundo reinado começa em 1840, com o que? O chamado golpe da maioridade, proposto originalmente por liberais. Aqui tem uma última questão que eu acho que vale a pena trabalhar. Qual questão é essa? É a seguinte, tem muita gente que diz o seguinte, mas se foi uma medida, e isso prova que não foi um golpe no sentido de uma derrubada do Estado, certo? Que não foi uma tomada do Estado.
a maioridade passou como uma lei. Então, como é um golpe? É um golpe no sentido de ser uma trapaça, uma rasteira que os liberais queriam passar nos conservadores. Aí você fala, peraí, mas então os conservadores caíram, que quiseram cair na trapaça porque votaram juntos? Tem voto conservador também? Não. É porque que eu falei, o modelo de governo, o modelo de Estado. Os conservadores queriam um modelo de Estado que centralizasse o poder, que tivesse uma figura de comando clara e que esta figura de comando para o país ordenasse as relações dentro do país, que era o imperador. Então, para os conservadores, de fato, talvez eles perdessem o gabinete, mas ganhariam o país inteiro. Então, era um grande negócio, sem a menor descrédito, era um grande negócio deixar a maioridade passar, mesmo que se eles pontualmente perdessem o gabinete. De fato aconteceu. E algo incrível vai acontecer logo depois, algum tempo depois que eles perdem o gabinete. Mas isso já é a história do segundo reinado. Tá bom? Vamos ver se tá bom.